Calma aí, galera. Cuidado, esse título é sacanagem que vocês botaram aqui. Não botei nada ainda. Ah, mas o que a gente vai ser zoado é piada. Segura que mesmo o título sendo uma maluquice, o programa faz sentido. Fala, moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, pedindo toda a sua paciência e compreensão. Não viramos um caça-like qualquer. Não estamos apelando. Isto aqui não é uma discussão para virar meme, não é uma coisa ridícula e tosca. Simplesmente é uma provocação que sim, pode ser tratada pro bem ou pro mal com argumentos. Porque, por mais esquisito que pareça, não é uma loucura o que a gente vai debater aqui. Afinal, Flamengo e Palmeiras conseguiriam disputar a Liga dos Campeões? Flamengo e Palmeiras conseguiriam estar competitivamente na Champions com os elencos que têm? Essas e outras questões no Polêmicas Vazias de hoje, que convida você logo ao quê? Se inscrever no canal, tocar na notificação, dar o seu like, dar o dislike no final do vídeo, que aí você vai poder fazer isso de forma convicta e comentar, sugerir temas, compartilhar nosso conteúdo nas redes sociais e por aí vai. Bem, vamos lá. Por que Flamengo e Palmeiras? Aí o cara vai zoar. Putz, os times não conseguiram chegar nem nas semifinais da Copa do Brasil. O Flamengo cansa de ser eliminado na primeira fase da Libertadores. Às vezes vai aos trancos e barrancos para a fase de mata-mata da Libertadores. O Palmeiras na era Crefisa ainda não ganhou uma Libertadores. Vocês estão aí discutindo se esses dois times podiam disputar a Liga dos Campeões. Calma, tem uma lógica. Por que Palmeiras e Flamengo? Bem, o futebol hoje, e aí parece aquelas historinhas, né? Vamos contar para o filho, né? O futebol hoje, ele é feito o quê? Com dinheiro. O dinheiro compra a competitividade, o dinheiro compra os bons jogadores, o dinheiro compra a regularidade. E normalmente com o dinheiro, mais cedo ou mais tarde, vem os títulos. Então se você olhar, por exemplo, a última edição de Liga dos Campeões, 2018-2019, dos times classificados para as oitavas de final, você tinha ali 12 dos 20 clubes mais ricos do planeta. Apenas as exceções, quando a coisa foi afunilando, eram quem? Por exemplo, Ajax e Porto. Mas eles não são regra, eles são exceções. Só que o Ajax, o quê? Com um trabalho já de médio e longo prazo, do Ten Hag, que vai para sua terceira temporada à frente do clube. O dinheiro é que faz a regularidade, ainda mais nessa elite. A gente está falando da excelência, da excelência, da excelência. Sem dinheiro, você não vai conseguir disputar a Liga dos Campeões de uma maneira competitiva. Esquece, não vai rolar. E aí Flamengo e Palmeiras são as duas grandes fortunas do futebol brasileiro hoje. São os clubes com os dois elencos mais caros do país, inclusive dois dos elencos mais caros do futebol sul-americano. Só quem compete com Flamengo e Palmeiras em termos de custo de elenco são River e Boca. Então é normal que a gente pegue estas equipes que têm nomes de fato internacionais, inclusive, e coloque nesse debate. É apenas um exercício que representa um pouco da competitividade do futebol brasileiro. Então vamos lá, o elenco do Flamengo hoje está avaliado na casa dos 115 milhões de euros. É muito dinheiro e um elenco inimaginável para a realidade do futebol brasileiro há alguns anos atrás. O Palmeiras está na casa dos 100 milhões de euros. Repito, são dois dos elencos mais caros da América do Sul. É muito dinheiro. Fora o custo aí mensal de folha de pagamento. Eu tô falando aqui do valor de mercado, do que cada jogador de Flamengo e Palmeiras, do que cada um vale no mercado. Esses caras foram comprados e hoje tem um custo. Mesmo que eles tenham vindo de graça, eles têm um valor pro mercado caso o Flamengo e o Palmeiras queiram vender esses caras hoje. Lembrando que o valor do Flamengo deu uma subidinha agora com a chegada confirmada do Felipe Luiz. Mas você lembra que eu falei há pouco das equipes que afunilaram na Liga dos Campeões, né? Eu já falei que 12 das 20 equipes mais ricas do mundo estavam nas oitavas da Liga dos Campeões. Aí você pula para as quartas de final, o sarrafo já sobe e muito. Porque aí você vai ter a galera com elencos na casa de 700 milhões de euros para cima. Ou seja, é dinheiro para um cacete. E aí segue o Ajax como um estranho no ninho, com 450 milhões, o seu elenco avaliado. E o elenco mais barato das quartas de final da Liga dos Campeões custava 290 milhões de euros, que é o elenco do Porto. Então, o elenco do Porto, que era o mais barato das quartas, ainda é quase 3 vezes o valor do elenco do Flamengo. É mais que o dobro, né? Para você ter uma ideia do que precisa ter, minimamente, um time para competir na Liga dos Campeões. Isso quer dizer que não teria a menor condição? Não, a gente vai discutir isso e eu ainda vou explicar, como já falei um pouco, por que Flamengo e Palmeiras aqui, exatamente os dois. Além da grana, tem os nomes que custam dinheiro. Porque vamos lá, eu tava fazendo uma live com o Luiz Felipe Freitas no YouTube do Esporte Interativo para falar da negociação do Neymar. E aí o Luizinho levantou uma bola de que, cara, o time do Flamengo tem uma cara de time que poderia disputar a Champions. E a gente ficou naquela, né? Num primeiro momento, a declaração parece meio bizarra, não parece? Tanto que todo mundo na sala tomou um susto, inclusive nosso produtor, o Homem Largo, que é torcedor do Flamengo. Mas aí a gente foi nome a nome e o Luizinho foi elencando os nomes. Diego Alves é um cara de rodagem europeia.
Caiu o primeiro... A gente começa a falar esses absurdos, aí... Caiu o Cruyff? Não, tem que prender o Cruyff. Não, o Cruyff tá aqui, pô. Tá, mas... Beleza. Caiu um aqui, né? Então vamos lá. Diego Alves, um cara de nível europeu. Poderia disputar a Champions? Perfeitamente. Já disputou, inclusive. Na lateral direita, Rafinha. Nem se fala, cara de muita rodagem europeia. Na zaga, você tem o Rodrigo Caio. Ah, ele não jogou Champions. Não, mas já recebeu propostas e muitas sondagens de equipes que disputam a Liga dos Campeões e que entenderam nesse cara que havia ali um perfil de zagueiro europeu, né? Já foi Valência, Zenit, enfim. O Rodrigo Caio, se tivesse saído do São Paulo naquela época, já poderia, fatalmente já teria disputado, inclusive, uma edição de Champions e é um zagueiro convocável para a seleção brasileira. Portanto, é um cara de nível Europa que poderia estar lá perfeitamente. Aí você vai, Léo Duarte, a gente pula, né? Um cara ainda novo, promissor, mas enfim, não recebeu grande sondagem, a gente vai lá pro lado esquerdo, hoje com o Felipe Luiz. Também esquece. É um cara, obviamente, de nível de Liga dos Campeões. A gente vai pro meio, Cuejá e Arão, a gente pula. Inclusive o mercado nunca olhou pra esses caras como potenciais jogadores de futebol europeu, beleza? Mas aí o restante do meio campo você vai ter Diego, europeu, e muito. Arrascaeta e Everton Ribeiro, de fato, não tiveram chance no futebol europeu. Então assim, mesmo que a gente reconheça o talento desses caras, o Everton Ribeiro já passou do seu auge, ou já teve o seu auge, e nunca encantou o futebol europeu. Então a gente não tem certeza o que esse cara renderia lá, né? O quanto a intensidade do Everton Ribeiro poderia entregar ou não. O Arrascaeta, hoje a gente o coloca como um titular do Flamengo, mas ele fica naquela, entra e sai do time, e ok, é um jogador de nível internacional, jogador de seleção uruguaia, mas que inclusive lá cansa de perder a posição. Bruno Henrique jogou bastante, inclusive Liga dos Campeões. E o Gabigol também. Portanto, nós temos aí no Flamengo, por baixo, 7 jogadores de nível de Liga dos Campeões. Alguns passando da idade já, outros ainda numa idade que poderiam ter lenha para queimar. No banco de reservas, você tem Gerson e Vitinho, caras que jogaram. O Vitinho, inclusive, foi bem na Rússia. O Gerson é um cara de potencial, mas acabou migrando de clube a clube e não conseguindo se estabilizar quando a gente imaginava que ele sairia do Fluminense e seria uma nova realidade na Europa. Mas Vitinho e Gerson têm perfil, um bom perfil, diga-se passagem, para um futebol europeu. E o time é comandado pelo Jorge Jesus, um técnico que já, inclusive, esteve em muitas edições de Liga dos Campeões. Por isso a discussão veio à tona, porque de fato, se você olhar no papel, não é um absurdo imaginar que o Flamengo tem uma cara ali de um europeuzinho que poderia disputar a competição. Porém, a gente precisa esmiuçar, né? Tanto Flamengo quanto Palmeiras. O Jorge Jesus, por exemplo, com o Benfica, que é uma potência de Portugal, um time altamente tradicional, não é um trilhardário, um time que vai lutar por título, mas é uma equipe de terceira prateleira do futebol europeu e tradicional. Este cara no Benfica, o máximo que ele conseguiu, com elencos bem mais caros que o Flamengo, foi chegar às quartas de final. O Jorge Jesus foi eliminado 3 vezes na primeira fase. E uma vez, inclusive, nem na fase de grupo chegou, porque caiu nos playoffs. Portanto, a gente tá falando de um técnico que, mesmo com toda a rodagem que tem, não se provou tanto assim na Champions. É verdade, chegou a 2 finais de Europa League e perdeu ambas. E eu não tô diminuindo o Jesus aqui, eu tô colocando ele na prateleira que ele tem no futebol europeu. Assim, na Liga dos Campeões, a história do Jorge Jesus, ela é bem discreta. E o Palmeiras? O Palmeiras, apesar de muito gasto, apesar de ter ganho 2 brasileiros na era Crefisa, uma Copa do Brasil, ainda não ganhou uma Libertadores, já amargou 11 eliminações em mata-mata, incluindo aí Libertadores, Copa do Brasil e outras competições, incluindo o Campeonato Paulista, e com o Filipão já são 4 eliminações. Um cara que as pessoas olham e enxergavam no Filipão um especialista em mata-mata. Porém, nesta volta ao Palmeiras, isso ainda não se provou. Ele pode ganhar essa Libertadores, enfim, pode calar todo mundo, mas por enquanto é um Palmeiras que tem dificuldade em mata-mata. Aí você vai olhar pro elenco de hoje, o elenco do Palmeiras ele não é tão europeu quanto o elenco do Flamengo, porque vamos lá, o Everton é um goleiro de nível europeu, é um cara que já tá aí, passou da casa dos 30 e não tem rodagem europeia, assim, o mercado nunca se interessou por esse cara. Ele poderia estar lá? Poderia, mas até um dia desse não era unanimidade nem entre os torcedores do Palmeiras para ser o titular. Ele foi convencendo as pessoas de que ele era o melhor goleiro, mas tinha gente que preferiu o Jailson, tinha gente que preferiu o Praz, enfim. Marcos Rocha, cara altamente experiente, mas que também nunca teve chance no futebol europeu. Então, por alguma razão, o scout europeu, a análise europeia, nunca olhou nesse cara um lateral útil. Você vai pra zaga, Gustavo Gomes, esse sim, rodagem europeia e tal, e você olha pra ele e vê, esse cara poderia perfeitamente estar lá. Poderia, inclusive, já esteve. Então, Gustavo Gomes, ok. Luan já foi mais promissor, inclusive, durante um tempo foi reserva no Palmeiras, mas também nunca encantou o mercado europeu. Diogo Barbosa, eu diria que tem perfil pra Europa, mas também nunca se provou no futebol europeu, nunca teve essa chance. Felipe Melo, beleza, a gente já tá em 2 jogadores aqui, né? A minha conta é essa, 2. Aí vamos pro Ramires. Eu tô botando o Ramires aqui porque mais cedo ou mais tarde, ainda mais com a saída do Moisés, tá
tendência é que ele ganhe espaço no time. Então assim, ele tá ali, não é um titular hoje, como o Felipe Luiz não é no Flamengo, mas claramente vai ser em algum momento. Então o Ramires, esse sim, altamente rodado em Liga dos Campeões, inclusive vencedor de Liga dos Campeões com o Chelsea. Então esse ok, com um golaço em cima do Barcelona. 3. Bruno Henrique. Bruno Henrique teve uma passagem ali rápida pelo Palermo, não tem Champions, mas ok, daria pra gente forçar e falar que tem perfil, tá, mas na prática o Bruno Henrique também nunca interessou o grande mercado europeu, nem do primeiro, nem do segundo patamares, né? Mas se a gente quiser dar uma forçada, dá pra colocar ele aí como um quarto elemento desse. O outro é o Dudu, que teve uma passagem muito discreta no Dínamo, muito ruim, inclusive. 3 temporadas, pouquíssimos gols, nunca foi titular. Hoje, as pessoas cravam, inclusive Polêmicas Vazias, já elegeu o Dudu como o melhor do Brasil. Mas esse melhor do Brasil não consegue receber uma grande proposta de um time relevante da Europa. O que apareceu até hoje pro Dudu foi sempre periférico, inclusive fora da Europa. Então fica difícil a gente cravar que, poxa, esse cara vai funcionar de fato no futebol europeu, já que nem na seleção tem minutagem. Aí você pensa, poxa, mas é uma injustiça. Ok, mas não é só com o Tite, né? Porque antes do Tite também já não levavam o Dudu. Então é preciso a gente entender aí de fato o quanto o Dudu se daria bem nesse cenário europeu. É um grande si, porque na prática, aqueles que acompanham talentos brasileiros sempre para investir, nunca olharam pro Dudu como esse potencial investimento, beleza? Daverson. Por incrível que pareça, o Daverson, você pode até questionar aí o Daverson, mas o Daverson teve uma boa passagem no Campeonato Espanhol. Ele foi provado de alguma forma no futebol europeu. Não estou dizendo que ele é mais ou menos que ninguém aí. A gente tá falando de rodagem. Ele tem uma rodagem. Então ele entra aí como o nosso quinto elemento do Palmeiras. E a coisa para por aí, né? Não vai ter mais ninguém. E o Filipão, que é o treinador. Aí você pensa, e o Filipão? O Filipão é um técnico de renome internacional, foi muito vencedor na Ásia, mas a passagem dele na Europa é pífia no Chelsea. Inclusive um dos técnicos com menor tempo à frente do Chelsea na era Abramovich. Foram só 7 meses. E à frente do Chelsea, contra os grandes europeus ou contra os grandes ingleses, o aproveitamento é horroroso, né? Não conseguiu ganhar de Arsenal, de United, enfim. Dificuldades com o Liverpool. O time só foi bom ou razoavelmente bom contra a galera da parte baixa da tabela, né? A representatividade do Filipão no Chelsea ela é praticamente nenhum. O trabalho dele em Portugal é bom. Não dá pra gente falar também que o Filipão na Liga dos Campeões hoje daria certo. É um chute completo, porque pra ir de fato pra essa análise a gente vai ter que fazer outras comparações. A gente já comparou nomes. Hoje ficaria difícil pro Palmeiras. Pro Flamengo talvez rolasse, mas a gente tem que casar com isso. Modelo de jogo, os resultados, os índices na Libertadores, por exemplo, pra comparar com a Liga dos Campeões, índice de passe certo, índice de chute no gol, índice de drible, de chutes permitidos no seu gol, de controle de jogo, para poder tentar pegar isso aqui e jogar para cá, porque senão fica apenas um si. Você olha e vai ver, ah não, esse time aqui ganhou 2 brasileiros, claro que conseguiria disputar lá. Primeiro, pra gente entender como Flamengo e Palmeiras entrariam na Liga dos Campeões, a gente vai precisar decidir por onde. A gente tem que escolher uma liga para entrar. Vai entrar em uma das top 5? Vai entrar na Liga Alemã? Será que o Flamengo e o Palmeiras conseguiriam lugar na Champions pela Bundesliga? Eu acho pouco provável. É um jogo altamente intenso, em alguns momentos muito vertical, porém altamente efetivo. Aí você vai falar, ah não, mas o Palmeiras é assim. Só que precisa ver a intensidade. É diferente. Uma coisa é você ser vertical, outra coisa é você ser vertical e intenso o tempo inteiro. O Palmeiras normalmente quando sai na frente, ele já se recua. O Palmeiras dificilmente vira jogo. Então contra alguns adversários, você tem equipes que mesmo na parte média da tabela fazem muitos gols. O Palmeiras ia conseguir virar quantos jogos em cima dessas equipes? Não é difícil. Na Bundesliga eu não acredito. Na Inglaterra, nem Palmeiras nem Flamengo pra mim teriam vez pra conseguir índice pra entrar na Liga dos Campeões, ou seja, estarem na parte classificatória para a Liga dos Campeões. Na Espanha, as pessoas se iludem, mas eu também não acredito, porque não vai chegar nem em Barcelona, nem em Atlético, nem em Real Madrid. Aí embaixo você vai começar a ter que disputar com gente como Sevilla e Valência, que conseguem ótimos resultados no futebol europeu, assim, que tem trabalhos consolidados, que tem modelos consolidados, modelos de troca de passe, de aproveitamento, de ótimos índices. Então assim, eu não consigo ver nem no Campeonato Espanhol, Flamengo e Palmeiras, com o que jogam aqui, disputando vaga na Liga dos Campeões. Então a gente vai ter que acoplar o futebol brasileiro aí ou na Liga Portuguesa, e aí acho que daria para Flamengo e Palmeiras lutarem e entrarem na Liga dos Campeões, ou no futebol francês. Acho que ali seria ok. Na França daria pro Flamengo, e aí eu tô olhando até o estilo do jogo também, questão de passes. E aí vamos pegar o seguinte, analisando a última edição de Champions, ou as 2 últimas edições de Champions, e imaginando alguns índices que são importantes, por exemplo, índices de drible por jogo, ou de finalizações por jogo, ou de trocas de passes por jogo e acertos de passe. Flamengo
Flamengo e Palmeiras, pelo que fizeram nas primeiras fases dessa edição de Libertadores e da anterior, eles não ficariam nem entre os 15 melhores clubes da Liga dos Campeões, nem entre os 15, tá? Ficariam lá embaixo. Ou seja, se a gente for pegar aí os 16 melhores, que é os que vão para as oitavas, se a gente fizesse esse exercício, Flamengo talvez brigasse ali, Palmeiras para entrar nas oitavas. Só que a gente precisa ver em qual grupo eles cairiam. Se de fato os 16 na ordem melhores em termos de índice, nesses que eu falei, passaram de fase, que não necessariamente eles podem ter passado, e a gente precisa ir grupo a grupo. Vamos pegar, por exemplo, a última edição de Liga dos Campeões. E aí vamos lá, em qual desses grupos aqui Flamengo e Palmeiras passariam em segundo lugar? Porque, na boa, em primeiro, vamos ser honestos, né? Vamos lá. Grupo A, Atlético de Madrid, Borussia, Mônaco e Clube Bruges. Com quem aí? Contra quem aqui? Porque aí tem um agravante. Uma coisa é falar, não, mas ó, eu lembro do jogo tal, o Flamengo e o Palmeiras podiam segurar um empate, podia, enfim, ganhar de 1-0. Lembremos o seguinte, aqui a gente vai ter uma primeira fase em que a galera vai se enfrentar 2 vezes, certo? Então você tem uma fase que tem 6 jogos. Não é um recorte pequenininho, são 6 jogos que essa galera ia ter que render. E aí você vai pro mata-mata, que é jogo de ida e volta. Então não tem muito aleatório. De fato, o melhor vai passar. E tem sido assim na Champions. Tanto que na Champions, o índice de variação dos semifinalistas, da galera de quartas de final, ele é 3 vezes menor do que o índice na Libertadores. Na Libertadores você tem uma rotatividade muito maior nas quartas, nas semi, na final e inclusive no campeão. O grupo A, Atlético de Madrid, Borussia, Mônaco e Bruges. Desculpa, o Flamengo e Palmeiras não são melhores nem que Borussia, nem que Atlético. E aí você imagina, seriam 4 jogos contra esses caras aqui. Você acha que quantos pontos eles fariam pra brigar pela segunda vaga, tá? Aí vamos pro grupo B. Barcelona, Tottenham, PSV e Inter de Milão. Era um grupo altamente equilibrado. É difícil, o Tottenham foi finalista e o Barcelona semifinalista. 2 aqui chegaram entre os 4 melhores. E a Inter de Milão, que a gente olha pra Inter e fala, foi uma campanha ruim, né? A Inter de Milão tem um elenco de quase 400 milhões de euros. Esse elenco de 400 milhões de euros não foi competitivo. E a Itália hoje é vista como um país menos competitivo por falta de grana. Então sim, os euros fazem muita diferença. Aí o outro grupo, esse aqui esquece. PSG, Napoli, Liverpool, Estrela Vermelha. Não dá, gente. Na boa, não dá. PSG não dá. O Napoli, a gente tá falando de um dos times com estilo mais agradáveis de ver jogar, tenha sido com Sarri, tenha sido com Ancelotti. Em relação a drible e finalização, por exemplo, o drible é um negócio assustador. Em drible, o Palmeiras estaria em último entre os 32 da última Champions. Em último. O Flamengo estaria em 28º em índice de drible. É complicado, né? Aí vamos lá, grupo D. Lokomotiv Moscou, Porto, Schalke 04 e Galatasaray. Talvez aqui tivesse algum jogo, mas na boa, eu acho que contra o Schalke não rolaria. O Galatasaray ia ser uma pressão danada. E com o Porto ia ser enjoada. A gente fala, mas o Porto aqui, português aqui do lado. Todo ano os caras estão incomodando, chegando em oitavas, quartas, fora o que eles vendem de jogador, porque eles sabem comprar. E aí você olha, pra quantos jogadores de Flamengo e Palmeiras, por exemplo, o Porto olhou ultimamente? Nenhum, pô. O grupo E, Bayern, Benfica, Ajax e AEK. Você acha que Flamengo e Palmeiras ganhariam de Bayern e Ajax? Ganhou. Na Florida Cup. Não, mas aí não é brincadeira. Florida Cup, o índice de intensidade lá embaixo, os caras na intertemporada é putaria, né? Mas enfim, se você quiser acreditar nesse e-mail aí, ok. Nota oficial do Flamengo. É, que foi pra nota oficial do Flamengo. Se você quiser engolir essa versão, beleza, o Flamengo iria pras oitavas de final. O grupo F, City, Shakhtar, Lyon e Hoffenheim. Você viu o Hoffenheim jogar? A intensidade, como o time pega sem bola, como é que ele vai? Cara do gol. E aí eu tô pegando o modelo do Flamengo rico. Porque com o Jorge Jesus, com o Rueda, com o Zé Ricardo, com o Abel, tinha mais ou menos um padrão de ter a bola, de gostar da bola, mas de ser exposto várias vezes. Se você se expuser contra City, Lyon, Hoffenheim, um abraço. E o Shakhtar eu não vou nem botar aqui, mas o Shakhtar é outro que tá sempre brigando e que contrata bem. Aí repito, quantos jogadores de Flamengo e Palmeiras o Shakhtar quis recentemente? Grupo G, Real Madrid, Roma, CSKA e Vitória Pilsen. Contra Roma e Real... Tá, né, gente? Ainda tem isso. O Zidane olhou pro Vinícius Júnior e queria emprestar a venda mais cara da história do Flamengo. Que aí eu falar, né? O Real foi lá e pegou o Vinícius Júnior, pegou o Rodrigo e tal. A Roma, por exemplo, o Gerson tava lá um dia desse, mas o Gerson não serviu pra Roma. Então, assim, é difícil essa análise. A gente fica, às vezes, num mundo imaginário e esquece de trazer pra realidade. No grupo H, Juventus, Manchester United, Valência e Young Boys. Contra a Juventus, desculpa. Contra o Valência também não vejo jogo. Mas beleza, você quer brigar aí, você pode brigar. Mas o Valência quase foi campeão da Europa League ali. E contra o United, por mais que a fase seja ruim, é difícil meter gol nos caras. Enfim, é difícil não tomar a bola parada, porque aí a gente vai ter que ir pra outra coisa, aproveitamento de cruzamento, de jogada de bola parada, a força física no meio campo, a velocidade com que os caras tomam decisão em índices importantíssimos como finalização por jogo, drible por jogo, aproveitamento de chute, troca de passes. A coisa é muito lá embaixo na comparação, e numa comparação com adversários piores. Você imagina com adversários melhores. Mas no futebol a gente projeta uns negócios muito pela paixão, pela brasilidade e tem
tenta olhar para a realidade aqui e jogar para lá. As ideias, o método de treinamento, é tudo muito diferente, até nos fundamentos. E você vê grandes jogadores no Brasil, por exemplo, o Ganso. O cara vai para lá, não consegue jogar. Ah, não, mas é o nosso grande gênio recentemente. Mas não vai andar. Se ele não tiver a intensidade do passa, se desloca, volta, fecha, vai, decide rápido, não vai funcionar. Não adianta, assim, é ilusão. Não adianta a gente achar que o Flamengo e Palmeiras poderiam jogar a primeira fase. Mas aqui, a cada 5 edições, em uma passaria para oitavas de final. A regra não é essa. O Flamengo tá sofrendo para passar na Libertadores. O Flamengo acumula eliminações em primeira fase ou em oitavas nesta era rica. Não com este elenco específico, mas com este elenco o torcedor desconfia. Na Libertadores. Você imagina na Liga dos Campeões. A mesma coisa vale pro Palmeiras. Quando pegou o elenco mais caro que ele, por exemplo, ou um elenco do mesmo nível, com rodagem, com experiência, perdeu na Libertadores do ano passado, que foi pro Boca. Então como é que a gente quer projetar se hoje Flamengo e Palmeiras teriam dificuldades contra River e Boca, que são times também de caráter mundial e que tem muita gente que poderia estar na Europa, inclusive o treinador, né, o Galhardo, hoje o próximo passo talvez seja o futebol europeu ou seleção argentina. Contra esses caras os times têm muita dificuldade. O Flamengo, por exemplo, não ganhou do River. Foram 2 empates. Então, a gente precisa entender isso. Ah, não, e o Palmeiras ganhou do Boca. Ganhou. Mas chegou no mata-mata, foi eliminado. Então, essa história é muito pachequismo, às vezes, na análise. A gente precisa ir para dados. E nos dados, a coisa fica clara. Não daria para disputar. Não daria para competir, né? Poderia até estar por ali, mas não ia ser protagonista e nem ia incomodar na hora que a coisa afunilar. Porque aí, imaginemos num mundo qualquer que... Sim! Beleza, hein? Imaginemos num mundo qualquer que Flamengo e Palmeiras passem para as oitavas. E a gente concordou aqui que se passa em segundo. Aí os cruzamentos vão ser com os primeiros desses grupos aqui. Aí beleza, chega nas oitavas, vai ter um Flamengo e Barcelona. Ou vai ter um Flamengo e Borussia. Um Palmeiras e PSG. Palmeiras e City. Flamengo e Bayern. Flamengo e Real Madrid. Palmeiras e Juventus. Hoje, vocês acham que em 2 jogos eles passariam? Alguém acha isso em sã consciência? E aí não é depreciar, não é jogar contra, é tentar ser realista. Hoje tem uma diferença. Essa diferença está, inclusive, aumentando. E com o Mundial nos moldes novos, de 4 em 4 anos, isso vai piorar ainda mais. E de maneira excepcional, como o programa foi longo, cheio de dados e, de repente, gerando dor de cabeça em você, que achava que daria para disputar a Liga dos Campeões, não teremos os quadrinhos, tá? Nem opiniões, nem aleatória, nem dica cultural, tá? Já tem muitas aí. Se você tiver a fim de uma dica cultural de opiniões, você vai em outro vídeo e pega a dica lá. E se você chegou agora hoje pela primeira vez, esse programa tem esses quadros que hoje decidiu arbitrariamente não fazer. Na verdade, foi uma ordem da produção que já tá cansado doido pra ir almoçar. Um abraço, acabou Polêmicas Vazias, se inscreva no canal, toque na notificação, volte sempre e agora sim, like, dislike, comente nosso conteúdo, pegue, copie, joga no WhatsApp, no grupo da família. Um abraço, valeu, tchau, hein? E mandem cola aqui pra trás.